Sejam bem-vindos ao ArtePod, o seu podcast de arte, feito com arte, sobre arte, pela arte e com arte. E hoje nós estamos aqui com um convidado ilustre, uma pessoa das letras, um aboiador de palavras, segundo ele mesmo. Estamos aqui com Breno Fernandes, jornalista, doutor em literatura, relações internacionais. O homem é cotado. Alguém muito confuso, né, Gui? Sobretudo alguém muito confuso. Mas que prazer estar aqui. Vida longa ao ArtePod. Eu, como estava falando antes dos bastidores, adoro. Maratonei tudo antes de vir aqui para fazer a lição de casa direito. Espero estar à altura dos grandes nomes que passaram por aqui, né? Então, é um prazer estar aqui. Queria começar já te dando esse presente, que é o meu novo romance. Ele saiu no ano passado e ainda não foi lançado porque a pandemia não permitiu. Eu estava fora da cidade. Se chama Se Eu Pudesse, Danila. Te levava para tomar banho de mar em Guarajuba. E como eu gosto de chamar, é a primeira comédia romântica sobre a uberização de que se tem notícia. Rapaz, que maravilha, bicho. Saiu pela editora Caramurê e tem sido um sucesso. Já foi adotado em escolas esse ano, então espero que você se divirta, porque eu me esforcei para cada página eu próprio dar 2 risadas. Então, então se não for 2 risadas por página, pode devolver. Maravilhoso, cara, maravilhoso. Eu tinha visto o título disso aqui, eu falei assim, meu Deus do céu, velho. Que a cabeça de Breno, velho. Se eu pudesse, Danila, eu te levava pra tomar banho de mar em Guarajuba. Tem que tomar um fôlego antes de falar, né, bicho? Falei, rapaz, que loucura é essa que saiu da cabeça dele, velho? O que é isso aqui? E aí eu fiquei curioso, fui lá na Caramorê, ali na Pituba, ali no Madison Plaza, onde tem a loja deles lá. Aham. Falei, rapaz, cadê o livro de Breno? Ainda não chegou ainda não. Eu falei, vai chegar quando? Aí não me deram notícia e tal. Eu falei, e você tá me dizendo agora que tá pra sair ainda, né? Isso, a gente vai fazer a noite de autógrafos provavelmente no mês que vem. E eu estarei lá, viu? Por favor. Mas o livro acabou que circulou, como ele saiu na Felica do ano passado, aí alguns professores gostaram, se interessaram e já adotaram aqui esse ano em algumas escolas da cidade, então já bati um papo com os alunos e tudo bem, né? O jovem tem que ter preferência. Então o lançamento para ele já rolou, agora é para os millennials. Que maravilha, velho. Que maravilha. E esse lance do título que eu queria te comentar, né? O título chama muita atenção. Eu sempre gostei de títulos grandes, cara, assim. Nunca tinha tido um título grande, mas tem umas obras da literatura brasileira que tem uns títulos que eu ficava assim fascinado. O Marçal Aquino, por exemplo, tem um livro que depois virou um filme com a Camila Pitanga e acho que o Selton Mello, que se chama Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios. Nossa senhora, velho. Conhece, né? Maravilhoso. Gosto demais, velho. É muito bonito, um dos meus livros preferidos de romance contemporâneo. E o João Paulo Cuenca, que é o escritor carioca, ele tem um que, se eu não for falar besteira, o título é O único final feliz possível para a história de amor é um acidente. O único final feliz possível para a história de amor é um acidente. Aí quando... Nossa, só o título dá uma história em si, né? O título... Velho, isso me remete àqueles livros de antigamente, que não era assim... o romance de não sei quem, a história de não sei que lá. Não, era uma sentença, era quase um parágrafo o título do livro, sim, né? Sim. Eu tava lendo esses dias aí um autor, se eu não me engano, ele é carioca, ele que me perdoe, José Roberto Toreiro, que é jornalista também, roteirista e tal. E ele escreveu alguns livros sobre a história do Brasil, puxando pra comédia. E eu tava lendo um deles. Eu falei, rapaz, isso aqui dá outro caldo. Eu não vou falar muito para não roubar minha ideia, mas... Poxa, laça? Isso aqui, exatamente. Maravilhoso. As maravilhosas aventuras do não sei o que, secretário Gomes, Francisco Gomes da Silva, Uxalaça. Falei, rapaz, só o título disso aqui é maravilhoso, velho. Eu não assentei, é quase um parágrafo. As memoráveis aventuras do galante não sei quem e pá. Rapaz, é engraçado demais. É muito bom, é uma tradição mesmo, que acho que a gente depois foi perdendo, né? Não quer dizer, não necessariamente perdendo, né? Mas as coisas, às vezes, elas ficam mais deslocadas e depois voltam. Uma coisa que eu gosto na Bahia,
Risério, que uma vez, eu descobri isso num texto de Risério, naqueles cadernos do Instituto Moreira Salles, eles têm uma coleção chamada Caderno de Literatura. E aí tem um caderno que é especial do João Baldo Ribeiro. E aí o Risério escreve um texto sobre o João Baldo e fala, olha, na Bahia não tem esse negócio de recorte de escola literária muito bem definido, assim, né? Porque você percebe a continuidade de Gregório de Matos, passando por Castro Alves, passando por Jorge Amado, chegando a João Baldo. E se a gente puder dizer qual é a escola do João Baldo, ele é um neobarroco afro-romântico. Eu adorei neobarroco afro-romântico. Desde então eu passo a definir a cena literária baiana, de um modo geral, ela pode ser bem descrita assim, né? Ela é neobarroca afro-romântica. Às vezes mais barroca, às vezes mais romântica, às vezes mais afro, mas tudo junto. Rapaz, Risério é incrível, velho. Gosto demais dele também. Uma pessoa importantíssima assim, para a história do Brasil e pensa a história também, né? Historiador, óbvio. Com certeza. Nossa, velho. E, porra, ele lançou um livro recente aí que deu o que falar, deu reboliço aí. Qual foi? Você lembra o título? O do fascismo? Foi, se eu não me engano, Eu li esse livro. Falando sobre o momento mais recente político nosso e tal. E aí ele fazia críticas óbvias à esquerda e tudo mais, e deu rebuliço, deu o que falar. Virou persona não grata em alguns círculos. Eu tô ligado que ele tá aí, o Wilson Gomes acho que comentando uma dessas tretas que rolaram por causa disso, comentou assim, o Risério tá mexido no mercado epistemológico. Assim, eu adorei essa expressão. Não sei se procede ou não, mas eu só tô pela beleza das expressões. Aí quando ele falou que tava rolando uma confusão, na verdade, por uma disputa do mercado epistemológico, eu gostei da expressão e desde então eu tenho pensado muito nela. Mas eu acho que sabe o que Risério tá devendo pra gente? Um livro sobre os bastidores dessa cultura efervescente dos anos 60, 70, que eu não sei se tem. Pode ter, eu não saiba, porque eu sou meio ignorante, assim, em um monte de aspectos. Mas eu estou dizendo isso porque eu li, recente, a biografia de Leminski. Sim. Né, que inclusive eu soube... Aquela do laranja do bigode, assim, na frente? Isso. A edição era essa que eu tinha visto. Que foi escrito por um amigo dele, que é jornalista, se não me engano, é o Toninho Vaz, e o livro foi o título do livro era O Bandido que Sabia Latim. E aí depois rolou alguma treta com a família do Leminski em relação a algumas páginas, e o livro não foi reeditado. Mas é um livro que circula ainda bastante, é bastante usado, por exemplo, dentro do curso de literatura, que foi onde eu descobri ele, e ele cita encontros do Leminski com o Risério. Risério morando em São Paulo, se não me engano, o Leminski fez algumas incursões para São Paulo, e os dois tomando uma, assim, tipo... Aliás, Leminski querendo levar Risério para uma farra, a esposa de Risério na época não deixando, e a Leminski meio peso. Eu me lembro de uma frase que Leminski vira para essa pessoa, acho que era a esposa dele, posso estar falando besteira, mas o que importa é a frase do Leminski, que era: por favor, não atrapalhe minha viagem autodestrutiva. Eu pensei, eu queria ver a versão de Risério para essa história, né? E de segunda mão, eu quero dizer. Uma vez eu ouvi uma frase similar, num contexto similar. Que a pessoa dizia assim: porra, deixa eu curtir minha fossa. E assim nasceu a rocha, né? Na sofrência. Deixa eu curtir a minha fossa. Deixa eu curtir minha fossa, velho. Pô, eu quero... Pô, eu sei que eu tô mal. Deixa eu curtir minha fossa. Eu acho que é importante ter esses momentos, sabe? Porque a grande literatura se faz, às vezes, para sair dessa fossa, né? Você vê muita obra grandiosa, assim, que você percebe que a pessoa precisou construir aquilo pra Bukowski. Total. Bukowski mergulhou nisso aí, né, velho? Total. Como é o nome dele? O que virou filme depois, que eu acho maravilhoso, do jornalismo gonzo. O Ginsberg? Não, o outro. O Kerouac? Não, quem? O que... Norman Mailer? O que virou filme depois com o Johnny Depp, Benício Del Toro, Medo e Delírio em Las Vegas. Sim. Agora como é o nome do jornalista? Como é o nome do cara, velho? Que fizeram depois, muito tempo depois, fizeram até um filme em que o Johnny Depp fazia ele. E o nome do filme era ele falando sobre. Que era no Panamá, ali pela região do Caribe, uma viagem assim muito louca.
Eu tô passando o nome de todos os jornalistas dessa época do Gonzo, mas eu me esqueci o nome do cara. Não é esses não, eu tava pensando nos vídeos. Eu gosto pra caramba do cara, agora não tá me vindo na memória aqui o nome dele, mas eu vou lembrar. Bora, vem. E ele é outro cara desses, assim, que mergulhou na fossa, e não só na fossa, mas em todas as experiências muito loucas. Total. Não só de desbundes, de drogas, de vivências, enfim, de vivências, sim, porque a viagem do jornalismo Gonzo, se eu estiver falando besteira, você me corrija, era essa, sim, era viver experiências. Exato. Seja lá qual experiência fosse, mas ter a vivência da coisa e relatar ali para os leitores e tal, depois aquela vivência que a pessoa teve. Daí veio o Medo em Delírio em Las Vegas, que é o dia mais louco da vida, os dias mais loucos da vida daquele cara. Que o filme também, cá pra nós, é maravilhoso, né? Como eu não, tá coçando, sabe quando fica na ponta da língua? Mas eu tava pensando no pessoal da outra classe do jornalismo literário, assim, que o jornalismo Gonzo é um tipo de jornalismo literário, mas não é o jornalismo literário chique do Tom Wolfe, do Gaeta Lessa, O Ginsburg, eu descobri ele com aquela, não sei o que, do Iagé, Viagem do Iagé, uma coisa assim. Que ele vem para a região amazônica ter uma experiência lisérgica. Ayahuasca, né? Na cabeça dele era uma experiência lisérgica, né? Com ayahuasca e tal. E hoje não se fala de ayahuasca como se fosse uma experiência lisérgica. Sim. Nem como se fosse alucinógeno. Se fala como enteógeno, né? Sim. O termo científico, técnico. Olha, nem sabia do novo termo, mas... Porque a viagem do alucinógeno para o enteógeno é que o enteógeno enteos. Então seria uma viagem onde espiritual. Você teria uma elevação espiritual e tal. Enfim, termos técnicos à parte. Depois teve a minha viagem com o Kerouac também. Que on the road e tal, sim, e bababá, classicão demais. Que eu acho você que se identificava com eu acho que eu só não fiz jornalismo por descaração mesmo. Porque... Você já sabia o final da história, né? Esses caras não se deram bem. Eu acho que o que me afastou um pouco do Beat era já saber a história deles, assim. Agora, uma coisa que me aproximava deles era essa coisa de fazer de mim mesmo meu laboratório alquímico. Sim. Isso foi uma coisa assim que marcou minha vida por um tempo. Inclusive na época que nos conhecemos. Quando você tava ali no Muito Barulho por Nada. Os bumburistas nasceram. Os bumburistas nasceram. Então tava bem ali no comecinho dos anos 2000 e tal. Eu tava nessa viagem aí, nessa trip. Uau! Estávamos todos. Então, de jornalismo Gonzo pessoal. A época dos blogs, né? Em que isso era quase... Se o McLuhan tem razão e o meu é a mensagem, né? O blog, ele meio que resgata isso, né? Porque era uma mídia muito fácil de ser feita e você podia alcançar um público enorme. Então, eu acho que esse jornalismo Gonzo, ele ganha uma sobrevida com os blogs. E esse tipo de estética... uma estética com uma postura estética mais do que o texto, ele também revive. Bem nessa época a gente pegou isso. Eu fico muito feliz de ter vivido essa época, cara. Rapaz, realmente. E não era. O que a gente tinha de rede social? Orkut. Exatamente. Orkut, basicamente. Baixar coisas. Né? E a comunicação era MSN ou Mirk, o famoso Mirk. O famoso Mirk, exatamente. Que era nada mais, nada menos do que um grande fórum. Sim. De tudo. Sim. De tudo. Inclusive acessos a downloads e arquivos e músicas e não sei o que. Os tais MP3. Sim. O Napster e coisas do tipo. Tudo vinha por ali, pelo Mirk e tal. E não tinha essa coisa do Facebook, de bater foto de prato de comida. Sim. Então, a experiência sensorial ainda se limitava um pouco apenas à escrita, né? Sim. Eu acho, inclusive, tem um crítico que já faleceu, ele escrevia para a Carta Capital, o nome dele era José Onofre. E ele escreveu uma vez um artigo que me marcou muito. Eu já estava na faculdade de jornalismo, com interesse em fazer jornalismo cultural, que eu acabei praticando por alguns anos, ainda na faculdade, logo depois que me formei, fiquei numa tarde, uns 3 anos. E ele escreve um negócio que me marcou, assim, porque ele disse que a hipótese dele é de que no pós-guerra houve uma mudança da postura do escritor. E ele dizia, dentro da literatura de ficção, né? Sim. Ele dizia assim que ele achava que até o pós-guerra, até a época das guerras, o escritor era alguém que se via na função
de pegar o leitor pela mão e atravessar uma floresta escura, ou se jogar num abismo, ou correr por uma casa pegando fogo, que é uma maneira metafórica, eu acho, de falar dessa experiência, né, que o jornalismo gonzo traz, trazer essa ideia da experiência como a substância e a natureza e a matéria-prima do relato. E aí ele vai dizer que depois do pós-guerra teria havido uma mudança e o escritor, ele então seria igual. Ele não mais teria essa postura de professoral, de um guia pelo extraordinário, no sentido de aquilo que está fora do cotidiano. E ele usa uma expressão que é tão misteriosa que eu decorei ela sem até hoje conseguir esgotá-la. Ele diz: o escritor então se torna igual que sofre conosco a falta do gesto. Sofre conosco a falta do gesto. Isso fica me assombrando há alguns anos, assim, e me incomodando, assim, quase como uma provocação mesmo, do tipo, olha, tem algo aí que falta. e nesse sentido, sim, eu comecei a me aproximar ali naquela época desse mundo da blogosfera e desses autores, beats. Acho que foi uma época em que o Jon Krakauer escreveu Na Natureza Selvagem, assim, que virou, né, nossa, acho que todo mundo que eu conhecia tinha uma adoração pelo Chris McCandless, assim. Velho, aquilo ali é incrível, incrível. E eu acho que é um resgate, é quase que como se a blogosfera permitisse um novo fôlego para isso, sabe? Porque depois que, beleza, se ele tiver certo, depois do pós-guerra, muda isso dentro da literatura de ficção, aí você teria o jornalismo gonzo, que surge exatamente nessa época. E depois do jornalismo gonzo também some de cena, né? Vira uma coisa meio marginal, que estão em revistas meio underground, mas não era algo que você ia encontrar na Bravo ou na Cult. Não era. E vai reaparecer com toda a força na blogosfera, né? Então eu acho assim que foi um circuito muito interessante que a gente viveu, porque a gente viveu esse renascimento. Cara, e hoje com o negócio das redes sociais, você acha que é uma repaginada disso? Cara, essa coisa do bater foto do prato de comida, bater uma selfie assim, eu aqui, tô na praia com fulaninho de tal, aqui tá massa, não sei o quê. É uma repaginação disso, não é? Mas de alguma forma, né? Eu acho. Tem um romance do Daniel Galera, que Daniel Galera, ele tem esse mérito, assim, de que a galera dele lá, a galera do Galera, né? Eles lançaram o primeiro zine literário, eles são conhecidos por isso, né? Que era o Cardoso Online. Era a galera que é um pouco mais velha que a gente, a galera que nasceu ali no final da década de 70. E aí quando a internet chegou para eles ali no final dos anos 90, enquanto a gente pega ali o início dos anos 2000, né? Essa galera já, desde o final dos anos 90, estava publicando texto literário na internet. E ele escreve um livro depois, já depois dos 40 anos, chamado Meia-Noite e 20, que saiu, se não me engano, em 2017, 2018. E tem um personagem, que é um publicitário, que eu achei muito curioso. Assim, tem um momento em que esse publicitário está lá sozinho, refletindo, na casa, ganhando rios de dinheiro, e ele começa a refletir de como tudo que havia de utópico no uso da internet, que ele ajudou a dar cara no Brasil, foi cooptado pelo capitalismo, pelo money, né? Ele dizendo assim que meio que fazendo um retrospecto da vida dele, e ele meio se vendo como um crápula por ele ter ajudado esse movimento. Ele comenta em algum momento assim que ele pegou toda a teoria disruptiva, todos os Deleuze, Guattari, Derridas da vida e ajudou, pegou essa linguagem para vender exatamente para os millennials. Então às vezes eu fico com essa sensação de que será que é uma repaginada? Será que é algo totalmente novo? Ou será que a gente está sendo ludibriado, assim, com um simulacro da coisa? Fagocitado pelo sistema. Exato, mas como a linguagem, né, é mais ou menos como aquela cretinice das embalagens que vem escrito feito com muito amor e carinho, né? A gente gosta de ser enganado. Então eu fico imaginando se não tem algo ali, um auto-engano na nossa relação com as redes. O nosso ingrediente secreto é o amor. Eu acho maravilhoso. É muito cara de pau, velho. É muito cara, tu passou esse negócio aí em 300 máquinas. Não viu a mão de ninguém. Que amor que tem aí, meu irmão. Exatamente, só se for do HAL 2000, lá do 2001. Mas é muito louco isso, né, bicho? Porque eu fico pensando que assim, a gente consegue identificar a cretinice de um negócio desse, mas e as cretinices que a gente não identifica porque tocam no nosso coraçãozinho? Aí eu fico com esse enigma, o enigma da rede, assim. Pra mim é esse. E isso é muito louco, velho. Esse momento novo aí do algoritmo mesmo, porra,
que é exatamente o que você está falando, né? Até que ponto eu estou escolhendo uma coisa e até que ponto aquela coisa que eu estou escolhendo porque me foi sugerido de acordo com aquilo que está subjetivo nos meus gostos que a máquina identificou. Total. É bem distópico. Não à toa a gente tem visto, até na literatura brasileira, que é aquela que eu acompanho com mais frequência, você tem um boom de distopias. Assim, só no último ano eu acho que eu contei 7. Sabe, Daniel Galera, Natália Borges Polesso, o Bernardo Kuczynski, o Joca Raines Terron, Bernardo Carvalho. Assim, tem o Bruno Ribeiro, que escreveu um também, que é chamado Porco de Raça. Tem alguma coisa que eu acho que essa nova realidade do algoritmo, porque todas essas distopias invariavelmente passam pelo fato de nós nos comunicarmos com essas redes, né? Sim. Não é nada que se passe no ano 3400. Então, eu acho que isso desperta alguns fantasmas que a gente ainda não sabe. É quase como se tem alguma coisa de errado acontecendo, a gente não sabe direito o que é, sabe mais ou menos, tem muita teoria da conspiração e a gente tem que filtrar esse mal-estar. E eu acho que a ficção pode ser um bom caminho. Olha, eu tenho uma paranoia muito louca, assim, que eu sei que é paranoia, mas às vezes eu sei que não é paranoia. Tipo o quê? Por exemplo, há alguns anos, né? Eu já faço isso já tem alguns anos. E o povo olha assim, quem é esse maluco que entrou aqui, né? Por exemplo, eu chego numa farmácia, aí eu falo assim, me dê um remédio aí pra dor de cabeça. A pessoa, tem tal remédio aqui. Antes da pessoa falar tem tal remédio aqui, ele fala assim, qual é o seu CPF? Eu falei, mas pra que você quer meu CPF? Eu só quero saber se você tem um remédio tal. Você quer meu CPF pra quê? Quem é que vai pegar meu CPF? Esses dados meus vão pra onde? Vai pra indústria farmacêutica que vai saber qual o remédio que eu tomo pra depois mandar porcaria pro meu telefone? Aí a pessoa fica me olhando assim com a cara. Quem é esse louco que... E no fundo é verdade, velho. O pior é isso. Porque eles estão capturando meus dados pra central lá da indústria farmacêutica depois vir bater o cruzamento de dados e falar assim, esse CPF aqui é daquele rapaz ali, então... Viciado em Sorine. Viciado em Sorine, manda propaganda de Sorine pra ele. E não é mentira. A coisa funciona assim, velho. Eu não sei se o mais absurdo é o fato de isso acontecer ou o fato disso acontecer e ninguém se importar. Ninguém se importa. E eu que fico parecendo o doido, entendeu? Você quer ver outra coisa que eu faço também? E agora eu já faço de sacanagem, né? Você chega no shopping, vai numa lanchonete dessa aí de shopping, de fast food, eu falei, eu quero lanche tal, não sei o que, a pessoa, tá certo senhor, não sei o que, é tanto. Eu falei, tá bom, qual o nome do senhor? Pra botar no pedido. Velho, pra que você quer saber meu nome? Não, é porque o rapaz vai lhe chamar pelo nome. Não precisa me chamar pelo nome, me chame pelo número. Não, senhor, mas tal, não sei o que. Aí eu dou um nome, aí eu parei de discutir e agora eu dou um nome escabroso. Judas Trôncio. Austragésilo. Aí... quase uma performance. Aí a pessoa faz assim, como é seu nome, senhor? Aí eu faço assim, é Paminondas. Eu dou um nome assim, bem difícil de hoje em dia alguém ter um nome desse. Nome desse. de barão do século XIX. Austragésilo, é Paminondas, Xputião. Aí a pessoa olha pra minha cara e fala assim, tá bom. Aí vai e bota um número. Aí eu não posso perder a contracena. Aí eu falo assim, por que você botou um número aqui e não botou meu nome? Isso é preconceito, viu? Nomofobia. Eu quero que meu nome esteja no pedido. Não, senhor, mas é porque ele vai chamar seu nome lá na hora, só não tá aqui na máquina. Não sei. Porque a lógica do fast food é, se não for um nome comum, velho, não perde tempo digitando o nome da pessoa. Bota um número qualquer lá e foda-se. É impressionante que você não tenha passado pela questão de alguém botar um apelido, né? Xputião, X. Velho, mas essas pequenas maluquices assim fazem com que a gente sobreviva também a essas coisas, sabe? Sim. Sem pirar. Sim. Eu gostei, eu achei sabe essas pequenas subversões assim? É isso. Sabe? Tipo, a pessoa, sei lá, o trabalhador, na época que havia emprego formal pra todo mundo, o cara que prolonga o almoço e toma uma cerveja pra desopilar. Acho que é a nossa forma. Agora. Eu sou uma criatura dos anos 80, entendeu, velho? Vivendo no século XXI.
todo louco desse jeito que é. Eu preciso. E já não sou mais aquele velho punk de antigamente. Abandonei o beat. Abandonei o beat, mas de uma certa forma eu preciso dessas pequenas subversões para me sentir vivo fora do sistema. Eu acho maravilhoso. Eu, inclusive, estou me perguntando. Bom, você é ator, né, também, então você tem essa. Eu vou chamar de cara de pau, mas pode ser essa predisposição. Mas eu tô pensando porque o Oscar Wilde, ele uma vez escreveu que ele é maravilhoso, os escritores escrevem a vida que não conseguem e não têm coragem de viver, né? Então eu fico pensando que no meu caso, eu coloco nas histórias esse tipo de subversão. Velho, e eu não sei até que ponto você acredita em vidas, encarnações e blá blá blá, mas também não importa agora. Mas teve uma época da minha vida que eu achava que eu falasse, não, eu sou a reencarnação de Oscar Wilde, sou eu. Você não sabe, eu achava mesmo. Rapaz, tanto que eu fico triste de que eu acho que né, acho que eu só vi a montagem dos bumburistas das peças do Wilde aqui na Bahia. Velho, eu acho que não teve. Não teve. Aliás, para não dizer que não teve, tem agora, eu não sei se em julho, mês que vem, ou agora esse mês, eu até estou cometendo um pecado aqui, mas elas vão me perdoar. São duas alunas, ex-alunas do curso Ato, que não foram dos bumburistas, mas foram de grupos que derivaram dali do curso Ato. Sim. E que hoje não, me procuraram recentemente para a gente fazer uma montagem, montar um grupo, fazer outra coisa e tal, tentar renascer algo dali, né? Legal. E elas, a gente chegou a fazer a montagem do Inimigo do Povo, de Ibsen, e depois aquele grupo não teve continuidade, cada um tomou seu rumo, não sei o que e tal, mas elas permaneceram, são duas atrizes, elas permaneceram, e elas vão fazer a montagem do Príncipe Feliz. Caramba, que legal. Eu não sei se é agora em junho, agora no final do mês, ou no mês que vem. Pô, mas que legal. Mas assim que eu souber, eu vou divulgar e mando pra você. Que bom, cara, porque eu acho que eu tava fora de Salvador, de vez em quando eu vou embora, minha vida é assim, vai embora de Salvador, volta pra Salvador, então acho que foi uma época que eu tava morando em Brasília, eu passei um ano lá. E foi quando rolou o Fantasma de Canterville. Foi o Fantasma, não foi o Fantasma de Canterville? O Fantasma. A gente começou com A Importância de Ser Prudente. Esse eu vi. E depois a gente fez o Fantasma de Canterville. Depois da virada, a gente fez a Importância de Ser Prudente, a virada e depois o Fantasma. Então foi o Fantasma que eu não vi. Fiquei assim chateado, porque eu adorei a montagem que vocês fizeram da Importância de Ser Prudente. Velho, o Fantasma foi uma quebra assim de lógica muito louca. E, porra, eu sou ator, mas eu comecei a escrever ali. Uau. Na época da virada. Foi onde eu escrevia pra mim, escrevia coisas assim, aquelas coisas de adolescente que bota no papel seus dramas e tal, suas visões de mundo, não sei o quê. Nunca tinha escrito assim pra público, pra algo externo além de mim mesmo. Pro outro. E naquela experiência da virada, a gente teve umas aulas de texto e de dramaturgia com Cacilda Póvoas. Uau! Então ali foi que deu aquela coisa da virada... Que foi uma construção coletiva, né? Foi uma construção coletiva, mas só teve um resultado cênico, dramatúrgico, prático, cênico por conta de Andréa, mas dramatúrgico, prático, pelas mãos de Cacilda. Então foi Cacilda que pegou aquelas experimentações todas, cênicas, vivências, não sei o quê, e falou assim, beleza, dessas coisas todas que vocês estão fazendo e vivenciando, como é que a gente dá uma cara de texto de teatro para isso aqui? Então foi a minha primeira experiência de escrita para o outro, com uma pessoa experiente e tal, papapá, dando a orientação. Começou lá, foi, né, porra, velho. E ali tava eu, tava a Gabisa, tava Pardal, tava uma galera, tava a Júlia, tava, enfim. Mas no Fantasma, a adaptação foi basicamente eu e Gabisa e acho que mais uma pessoa, se eu não me engano. Reduzir o núcleo, a responsabilidade. E os outros participavam, claro, da criação coletiva através das improvisações de cena, dos exercícios e tal, mas na hora da escrita foi basicamente eu, Gabisa e acho que, se eu não me engano, Renata. Uau. Adaptar Oscar Wilde para uma linguagem infantil
Nossa senhora. século XX, quase XXI. Rapaz, foi um negócio assim muito louco, que eu me lembro do dia em que a coisa virou a chavinha, que a gente encontrou o fio da meada, foi pela lógica da Pixar, a lógica do Shrek. Qual é? Vamos falar uma coisa aqui vamos fazer uma coisa para criança, mas sem que a criança seja tratada como um imbecil. A lógica foi essa. Porque naquela minha cabeça de velho punk, eu falava assim, rapaz, tudo que se faz pra criança é tratando a criança como idiota, como menosprezando a inteligência da criança. Sim. E tem que ser feita uma coisa onde a criança ache massa, se sinta com sua inteligência não infantilizar o infante, né? Aquela coisa da peça infantil amiguinho, não ser aquilo. Não ser aquilo. Não ser animador de festa. Não né? ser animação de festa. Ser alguma coisa que tocasse ali na inteligência da criança e que não fosse chato para os adultos. Total, cara. Puxa. Essa é a lógica do Shrek, velho. É um filme pra criança, mas que não é só pra criança. Exatamente. Tem piada ali que a criança não vai pegar, velho. Quem vai pegar é o adulto. Exato. Nossa, cara. Entendeu? Então foi aí que virou a chavinha e a gente escreveu o Fantasma nessa batida. E velho. se tornou uma marca do grupo, né? Porque depois eu fui ver Se o tornou Alice era no exatamente festival, essa. e era a mesma lógica. A mesma lógica. Engraçado, porque eu nunca tinha... Agora, ouvindo você, eu Inclusive, agora Carlos Ribeiro fez uma defesa nossa, porque nós tínhamos sido indicados ao Braskem. Lembro. Pelo Alice. Pelo Alice não, pelo Fantasma. Pelo Fantasma. Porque a gente tinha feito a reabertura da Sala do Couro. Uau. Com o Fantasma de Canterville, pelos 40 anos do Teatro Castro Alves. Maravilha. Então tinha tido uma reforma, ia reabrir o teatro e a gente ia com o Festival Quarentinha, que era um festival de teatro infantil, a gente que ia estrear o bendito teatro. Que maravilha. Com o Fantasma de Canterville. E aí a gente ficou em cartaz lá na Sala do Couro um tempão, ficamos, se eu não me engano, no módulo, depois viajamos, enfim. Mas ali a gente teve uma visita daquela equipe técnica do Prêmio Braskem, enfim, e eles indicaram a gente. E teve uma polêmica dentro da própria comissão? Dentro da própria comissão do Braskem, porque tinha gente que achava que aquilo não era infantil. Olha. E tinha gente que achava que era infantil. E aí iam indicar a gente por melhor infantil, só que não era infantil. E aí como é que é? Então ficou uma polêmica. Então indica, não indica. Aí Carlos Ribeiro, maravilhoso, fez uma defesa pública no Jornal à Tarde. Mentira, Juro cara. pra você. Que maravilhoso. Juro pra você. Você lembra o argumento dele? Falando justamente, utilizando essa lógica de por que o infantil tem que ser algo bobo. E que aquela peça era sim uma peça infantil, mas que não apenas pela questão de ser, mas não por ser infantil precisaria ser bobo nem chato para os pais. Porra, velho, o cara captou a essência da parada, ali foi total. E aí daí acabou a polêmica, né? Porque um argumento... Acabou a polêmica, a gente foi, ganhamos o prêmio e tal, mas foi por conta do artigo dele. Que doideira, defesa cara. pública, velho. Adorei saber disso, porque eu, agora falando sobre esse legado aí dos bombonistas, eu comecei a perceber que talvez eu tenha copiado vocês sem perceber. É sério, porque eu tenho falado, eu nunca vi você comentando, eu nunca vi ninguém dos bombonistas comentando exatamente, dando esse nome, a lógica da Pixar. Mas eu comecei a falar isso em relação ao meu trabalho literário, porque eu percebi isso também. Essa genialidade que a Pixar teve de fazer para os pais, até uma genialidade malandra e comercial, né? Porque a ideia é que quem vai levar para o cinema são os pais. E então eles fizeram essa coisa que você chamou da lógica do Shrek, que eu adorei. E o mais louco é você ver que, sei lá, 20 anos depois do Shrek, né? Você olha para as filas de cinema em sala de Pixar e às vezes só tem adulto. Exatamente. É muito louco isso. E eu acho, cara, que eu comecei, mudou alguma coisa na minha escrita quando eu comecei a trazer isso. Mas como é que você traz isso para a literatura, né? Eu comecei a perceber
que eu próprio tinha uma espécie de... Eu sou um autor predominantemente juvenil, né? Para leitores, crianças e jovens. Meu primeiro livro para adultos, exclusivamente, vai sair agora pelo selo João Baldo Ribeiro, o ano 3, né? Vai sair, se não me engano, está marcado para 27 ou 28 de julho. E é a terceira edição do selo, e eles lançam um box que tem dramaturgia, tem conto infantil, tem crônica. E o melhor romance, que foi escolhido para ser o exemplar romance, é uma pequena novela que eu escrevi chamada As Fotos Roubadas, que é sobre um roubo que acontece ali na frente do quintal, e o celular tá destravado e tem nudes da menina. E aí, a partir daí... Se desenrola tudo. Se desenrola uma coisa meio Relatos Selvagens, assim, aquele filme em que as coisas vão se acelerando. Mas, antes disso, sempre escrevi para o público juvenil. E qual o título desse? Desse novo? As Fotos Roubadas. As Fotos Roubadas. E todos os meus livros, enfim... Que você começou lá com o Mistério da Casa da Colina. Isso, esse ano faz 20 anos que o livro, o Mistério da Casa da Colina tem 20 anos, né? Comecei ele foi publicado quando eu tinha 15 anos. Mas ali naquele momento eu era uma adolescente, escrevendo, Sim. Quer dizer, alguém ainda que estava ali flertando muito com a infância, sem querer sair da infância, porque é um livro para leitores ali entre 9 e 10 anos, então tinha uma lógica, na verdade, naquela época, em que eu pensava, bom, eu tenho 15 anos, eu vou escrever para quê? Vou escrever para o público mais velho? Eu tenho algo para ensinar para essas pessoas? Óbvio que não. Eu só posso falar para quem está atrás. E eu sempre pensei isso. Até que isso me levou isso acabou invariavelmente me colocando dentro da literatura infantil juvenil, e depois eu comecei a me sentir muito confortável com o universo, a literatura infantil juvenil, que na verdade é muito amplo, porque é uma literatura que pode tudo, né? É essa a questão. A literatura infantil juvenil, como diz minha agente, que é a Camila Werner, ela fala, olha, a literatura infantil juvenil ela se define pelo público que a lê, não é o texto. Uma história de terror é o texto que determina. Uma história de uma comédia é o texto que determina o gênero. Agora, esse gênero, literatura infantil juvenil, é, sobretudo, pelos leitores. Os leitores, né? A Thalita Rebouças conta uma história maravilhosa. A Thalita Rebouças era um dos nossos maiores fenômenos pop, assim, da literatura juvenil, e começou escrevendo livros para adultos. O primeiro livro dela se chama Traição entre Amigas e envolve um aborto no meio da história. E aí depois ela foi publicando para adolescentes, tem tudo por um Popstar e outros livros de uma coleção assim com esse título. E aí ela uma vez comentando que os fãs, né, os leitores, começam a querer ler tudo do autor, de que eles gostam. Sim. E um belo dia uma menina de 12 anos falou, meu preferido é Traição entre Amigas, me identifiquei horrores. E ela ficou tipo, oi? Como assim você se identificou horrores com uma história de aborto? E aí, nesse sentido, eu acho que eu demorei a perceber, né, que a literatura juvenil era uma literatura que se definia pelo público. Em algum momento, eu quis que os meus amigos... Eu era, enfim, né, um escritor no meio de outros artistas, atores, músicos, etc. e tal. E eu percebia que tinha uma vantagem. Todo mundo falava que eu era escritor, mas ninguém me lia. Porque eu era infantil juvenil. Então, por um lado, ninguém podia me criticar, né? Eu, tipo assim, enquanto eu via os amigos falando, pô, eu gosto da banda de fulano, mas as letras não são muito assim. Ou eu gosto da peça Ciclano tá fazendo, mas não é muito assim. No meu caso, ninguém comentava, porque ninguém se importava. E isso foi me incomodando, bicho. Tipo, porra, né? Ninguém tá me lendo, então eu precisei criar uma estratégia para ser lido pelos meus pares. E aí eu comecei a pensar, bom, pensei nessa lógica da Pixar, né? Preciso ter camadas, e uma camada que fale diretamente ao público mais velho, mas como isso se plasma na literatura. E aí foi que eu percebi que é a linguagem. E quando eu falo essa história do neo-barroco afro-romântico, de que eu me filio a esse movimento, é verdade, porque eu percebi que as estratégias literárias de humor que um João Baldo, que um Jorge Amado usavam, elas eram assim, muito eficazes na identificação. Então eu comecei a aplicar isso. Tanto que os meus livros que saem pela Caramurê, que geralmente são os livros que eu trabalho, sempre Salvador como cenário, eles têm o narrador é quase que um personagem, sabe? Sim. E às vezes o que eu percebo é que os leitores mais velhos, eles gostam da história, entendem que a história tem, digamos assim, como é uma história para o público jovem, vai ter que falar de
relação entre família e mundo, vai ter que falar sobre o mundo da escola, ou a saída do mundo da escola. Então tem uma série de elementos que fazem parte da vida de um adolescente. Mas, e se eles não se identificam mais com isso, porque a gente está cada vez mais longe no tempo da escola, né? O que sobra é a linguagem. Sim. E aí, por exemplo, a Danila começa pelo título, né? O título chama a atenção de todo mundo. Demais, velho. Então, eu agora estou pensando que talvez a inspiração tenha vindo dos bomboristas e como todo autor, como é que o Oscar Wilde falava, os maus artistas plagiam, os bons escritores, os bons artistas roubam. Tipo isso. Senti que eu roubei. Tem um livro, inclusive, Roube como um Artista, Roube, que conheço. falando exatamente sobre isso. Né? Exatamente, eu acho. E começa falando que o próprio Shakespeare, que é, porra, o suprassumo da genialidade, dentro da dramaturgia, não sei o que, bababá, roubou também. Roubou de autores gregos, romanos, que vieram antes e falou, porra, total. Pra ele escrever o Júlio César, ele teve que beber da fonte de alguém. Total. Né? E bebeu da fonte no sentido de que teve coisas que ele chupou, total, transformou para dramaturgia e foi... Velho, isso é uma coisa que eu me batia demais, man. Tipo, eu achava assim, tinha que ser muito, tudo tem que ser muito original. Sempre partir do zero, sempre criar algo próprio, nunca ter nada que tenha... Só que um belo dia eu me bati com um livro de roteiro que falava um chavão óbvio e que pra mim passava batido, mas naquele momento ali deu uma plim, acendeu a luzinha, falando assim, todas as histórias que existem já foram contadas. Primeiro aquilo dá uma dor, né? Tipo, você fala assim, nasci então, 2000 anos atrás. Então eu não vou conseguir escrever nada original. Que o lance é como você conta aquilo, qual a roupagem que você dá para aquilo, qual o contexto em que aquilo está inserido, mas que o drama humano é sempre o drama humano, velho. Exato! E não tem problema, né? E não tem problema. Originalidade é a versão do feito com muito amor e carinho na arte, né? É aquela coisa que fica atiçando a gente. Saiu um doc recente, eu me esqueci o nome, da Joanne Didion, né? A escritora americana que ficou muito famosa por escrever sobre o luto. E em determinado momento, fala de como ela e o marido, em algum determinado momento da vida deles, foram para Hollywood para vender filmes, para fazer roteiros de filmes. E eu adoro uma parte em que eles vão vender, acho que uma das primeiras ideias, e chegam pro produtor, assim, querendo contar toda a história do filme que eles tinham criado. E aí o produtor fala, não, tô sem tempo, me dê uma linha. E aí ele solta a frase, é Romeu e Julieta, mas com drogados que moram na Cracolândia. E aí o cara... pum! Exatamente. Desde então, eu comecei... Inclusive, eu queria... Eu tenho milhares de projetos literários, mas eu comecei a pensar que seria muito legal usar isso como processo criativo. Tipo assim, imagina, pegar... Partir da tal logline. Exatamente. Pegar num pote, botar todos os clássicos, né? Moby Dick, Romeu e Julieta, O Retrato de Dorian Gray, Fausto, etc. E no outro, botar situações mais estapafúrdias, uma estação de metrô, numa cozinha de restaurante, né? Numa nave espacial. Aí puxar um de cada e um de outro. Tem exercício cênico que é assim. Sério? Sério. Tipo, tem exercício cênico que é assim. Tem que reencenar numa coisa. Você pega um papel e escreve, sei lá, 10 lugares. Escreve 10 lugares. Aí rasga cada um. Igual como se fosse fazer aquele sorteio de colégio, bota no potinho, pronto. 10 situações. 10 personagens diferentes. Um palhaço, um médico, um crítico de cinema, blá. Joga tudo ali, balança e tal. E na hora você sorteia. Um de cada. Um lugar, um personagem, uma situação. E improvisa. Uau. E ver o que é que sai dali. Isso é um exercício cênico. Uau! Só que né? pro mundo literário funciona, porque um belo dia eu tava numa dessas oficinas de roteiro, de escrita, e o cara falou exatamente isso. Ele falou assim, velho, aqueles papéis que você joga no lixo, você amassa e joga no lixo, ali tem ideias que você tá jogando fora à toa. Não joga fora não. Deixa um cesto de lixo pro que for lixo e deixa um cesto de lixo pro que for ideias que você acha que são lixo. Adorei. E depois você vai lá e revisita aquilo ali. Você fala assim, caramba, isso aqui cola com tal coisa. E vai e faz. Que brilhante, cara. Incrível. E tem, quando você sai, eu tô pensando que tem um livro do Mutarelli. Qual? Que eu sou louco por Mutarelli, velho.
Porra, velho, quando eu vi aquilo, o título e a edição do livro, eu fiquei louco. Eu falei assim, rapaz, caralho, que livro é esse, velho? Que eu já tinha visto, eu descobri o Mutarelli pelo filme do Cheiro do Ralo. Acho que todos nós dessa geração, assim, foi quando ele, né? E aí eu fui procurar as coisas dele. Aí eu descobri o Natimorto, aí eu descobri o próprio Cheiro do Ralo, fui descobrindo os quadrinhos que ele faz. E aí eu descobri esse. Que quando eu cheguei nesse livro, eu falei assim, velho, isso aqui é uma coisa muito louca. Eu vou falar o nome. Então, assim, o livro começava pela capa. A capa era como se fosse uma página de cruzadinhas. Sim. Só que todo rabiscado. Imagina a capa do livro, toda rabiscada de caneta Bic. Lembra quando você pegava o caderno da escola e passava um caneta Bic assim, do começo até o fim? Pronto. Essa é a capa do livro. Maravilha. A capa e a contracapa. E é feito naquele papel que parece papel jornal. E o nome do livro é A Arte de Produzir Efeitos Sem Causa. Ah, sim. Eu não li, mas... Velho, quando eu descobri aquele livro, eu falei assim, caramba, que negócio louco. A arte de produzir efeitos sem causa. Maravilhoso. Mas que piração da porra da cabeça desse cara. E é um romance? É um ensaio ou o quê? É um romance. É um romance. Uau. Velho, o livro é uma piração. É uma piração. Você começa a ler, você fala assim, velho, isso aqui não tem pé nem cabeça. Aí você vai indo. Quando chega lá na frente, você fala assim, caralho. Fez sentido. Fez sentido total, porque o nome do livro é A Arte de Produzir Efeitos Sem Causa. É genial, velho. Sim. É quase vanguardista, um efeito total. Muitos anos depois, eu descobri aquele Eduardo Sterblich, que hoje está fazendo coisa na Rede Globo e tal. Ele tinha um monólogo chamado Minhas Sinceras Desculpas. Sim. Na época que ele trabalhava no Pânico e tal. E ali eu descobri que ele era um bufão. E eu sou louco por bufão. Eu nunca fui de palhaço. Embora aquela galera dos humoristas sempre fosse por palhaço, eu nunca fiz nada de palhaço. Eu fui fazer muitos anos depois. Mas eu sou louco por bufão. Porque o bufão é o palhaço escroto, né? Eu queria te perguntar isso. Qual é a diferença? A diferença é que eu não sou nenhum especialista. Não, mas a sua assim, diferença. Pra mim, a diferença é que o palhaço é pelo ridículo e o bufão é pelo escatológico. Pelo escroto, pelo sujo. Entendeu? É o bobo da corte sem filtro. O Gregório de Matos. Por aí. E aí tinha um momento no monólogo em que ele fazia assim, ele entrava em cena e aí chegava e falava com o público e tal, oi, tudo bem, gente, e tal, não sei o que, papapá, e ele ia falando sobre os bastidores antes dele entrar em cena. Então eu tava aqui e tal, não sei o que, aí deu vontade de ir no banheiro, aí eu fui cagar, aí eu tava cagando e tava fumando um cigarro, e o cara que era o produtor tava fumando do lado, e tava falando com a filha dele no telefone, porque ele caga enquanto fala com a filha pelo telefone, não sei o que, e foi indo, aí lá pela tanto ele fazia assim, não, porque eu não queria entrar em cena hoje, e eu tava assim com a garganta meio coisa, eu tô precisando beber água. Aí, você tem uma água aí o produtor trazia uma água e tinha um cara filmando a peça e a peça passava num telão ao mesmo tempo, né? Aí ele chegava pro câmera que tava filmando ele e fazia, eu tô te atrapalhando? Não, né? Aí eu fui identificando os signos na parada, eu falei assim, caralho, isso aqui é muito louco. Isso aqui é muito fora da casinha, velho. Ninguém tá captando o que o maluco tá fazendo. Estão dando risada pelo absurdo da coisa, mas tecnicamente falando, acho que pouca gente estava identificando, eu não sou nenhum super. O cara estava fazendo um meta stand-up. O público, o publicão, tava dando risada pelo absurdo da coisa. Mas para os iniciados, ele tava fazendo outra coisa, entendeu? Sim. Aí eu ficava olhando aquilo e falei assim, caralho, isso é genial. Aí tinha uma hora que ele bebia a água e continuava naquela coisa falando dos bastidores, não sei o que. Aí daqui a pouco ele chegava pra alguém e falava, você, como é seu nome aí? Sei lá, Antônio. Ô Antônio, segura essa água aqui pra mim. Aí o cara segurava, o cara da plateia segurava a água pra ele. Aí ele falou assim, então toda vez que eu te pedir água, você me dá água, tá bom? Tá bom. Mas agora você não é mais o Antônio, você agora é o rapaz da água pra mim. Aí ele ia começando a dar as facadas, entendeu?
que era a viagem da peça. Maravilhoso. Isso tá gravado? Isso tem no YouTube, essa peça. Minhas sinceras desculpas, de Eduardo Esteves. Tem aquelas gravações de plateia, né, que a galera grava no clandestino. Mas, velho, você olha assim, você fala assim, caralho, isso o Mutarelli tava fazendo isso na literatura 10 anos antes, velho. Que maravilha! Nossa, agora eu entendi. Agora, eu não sei ler, agora... O link da coisa, né? Agora, por analogia, eu entendi como deve ser a vibe do livro. Velho, eu fiquei assim, eu falei, cara, isso aqui parece que não tem sentido nenhum, a arte de produzir efeitos sem causa, só que tá uma conexão da zorra com o próprio título do livro, que você fala assim, bicho, isso aqui é genial. Isso aqui é genial. Esse cara é genial, velho. Nossa. Eu sou apaixonado por ele. Fudeu, eu vou sair daqui, vou passar ali na livraria e ver se encontro. Né? Pra ver se sana essa lacuna, porque eu tô curiosíssimo, cara. É muito massa, velho. Porque eu acho que a gente tem que eu não tenho nada contra as formas tradicionais, mas eu acho que pelo menos a busca por tentar fazer algo de novo, né? Ela é muito válida, muito legítima e ela pode te surpreender. Eu tô pensando nisso no Mutarelli, sem ver o livro, mas na minha cabeça tá o tempo inteiro um dos meus autores de vício no momento, sim, que é o Valêncio Xavier. O Valêncio Xavier, ele é, se não me engano, ele é do Rio, de São Paulo, mas ele basicamente viveu a vida inteira em Curitiba, já faleceu. Ele era diretor da Cinemateca de lá de Curitiba. Sim. E o Joca Raines Terron, que é o escritor lá paulistano, quer dizer, o Joca do Mato Grosso, mas cresceu em São Paulo. Ele, como o Dalton Trevisan já era chamado de vampiro de Curitiba, ele chamou o Valêncio Xavier de o Frankenstein de Curitiba. Porque ele fazia um romance experimental, aquele tal do Nouveau Roman, e ele basicamente fazia histórias com recortes. Então ele raramente tem texto. Ele tem o livro mais famoso dele que bombou no início da pandemia, O Mês da Gripe, porque ele resgata, ele pega ele tá lá na Cinemateca, que tem também um acervo de jornais e tudo mais, então ele resgata, digamos assim, esse lixo da indústria de massa. Me lembrei agora do seu professor lá da oficina falando no Jogue Fora, né? Ele vai para esses jornais, cara, e pega tipo assim, ele não vai pegar manchete de capa nem nada, ele vai pegando, sei lá, anúncio de precisa-se de empregada, um anúncio de uma máquina de lavar, sim, e ele consegue montar isso num livro e virar um romance que tem uma hora que você fala assim, pô, quem eu vou decidir aqui que é o protagonista? Porque assim, o protagonista é o vírus da gripe, o protagonista tem algum outro personagem, ele coloca alguma outra inserção, mas é maravilhoso, assim, essa ideia de você levar a linguagem pro limite. Eu acho que tem quem diga na literatura. Tem uma tese sobre isso de um cara chamado Sérgio de Sá, que foi da UNB. Ele diz que depois de Clarice de Guimarães, um escritor brasileiro tomou trauma e decidiu que o bom mesmo era ficar simples. A ideia dele é mais ou menos assim, olha, é quase como esses caras aí chegaram num nível de linguagem muito grande, então voltar ao simples talvez seja uma saída. Mas é uma saída, né? Então tem muitos, você falou aí do Mutarelli, eu tô pensando agora no Valêncio Xavier, tem esses caras que continuaram a tentar experimentar com a linguagem, também com a forma. Leminski tem o livro mais loucaço do Leminski, cara, que eu li porque eu fui participar de um evento do Gabinete Português de Leitura que era sobre o livro, é o Catatal. Leminski passou 7 anos escrevendo aquele troço, e aí eu pensei, poxa, eu vou falar sobre o livro, eu vou ter que ler o livro. Só que aí nos bastidores, todo mundo que eu perguntava, o que você acha do Catatal, o que você comenta? Eu não achei ninguém que tivesse lido o livro inteiro. Pelo menos entre os meus amigos. E eu falei, tá aí, a minha fala sobre o livro, já que vão ter especialistas, acadêmicos muito mais gabaritados, a minha fala vai ser contando a experiência de leitura de Catatal. Tipo, eu vou ler até o fim e eu vou relatar a própria experiência. E foi muita maluquice, cara, porque o livro não tem nenhum sentido. É basicamente a premissa, que é dada mais pelo paratexto do que pela história, sim, é o René Descartes que tá em Recife, fumou um beck e tá esperando o Maurício de Nassau e um cara que eu não me lembro quem é, um nome que ele usa o tempo inteiro, tá esperando esse cara. Né? Velho, tem um filme brasileiro com João Miguel chamado Existo, você assistiu? Não. É exatamente isso. Se René Descartes estivesse no Brasil, enquanto na no Brasil de Maurício de Nassau. Então é totalmente pego do Catatal. Como é que é?
espaço, isto. Ah, cara, não, é exatamente isso que o Leminski faz. Provavelmente, nossa, eu quero ver isso também. Porque o livro, então, é uma viagem na cabeça de um drogado, um cara chapado, e ele começa a achar que os trópicos estão derretendo a razão dele, né? É isso aí, velho. É isso aí. É louca. É isso aí. Como é que conseguiram fazer um filme disso? Com o João Miguel ainda por cima. Porra, e é bom? É bom. Você gosta? É bom. É experimental. Não, Quer dizer, não tem experimental nesse sentido. É um longa e tal, tem grana pública, tem uma mega produção, não sei o quê. Mas é uma pira, viagem psicodélica de Descartes no meio do mangue em Recife. É isso aí, velho. É maravilhoso, cara. É porque aí. tem uma hora que eu comecei a ler, e aí teve uma hora que... Tem uma hora que você, na verdade, o que eu percebi lendo o Catatal, é que a gente é muito viciado em dar sentido. Sim. Então o tempo inteiro, tipo, o cara tava jogando, fazendo dadaísmo ali, e eu não, tem algum sentido aqui, tem algum sentido aqui. E aí teve uma hora que eu falei, foda-se, não vou mais buscar sentido. Eu tava meio que disperso, né? Aí queria olhar o celular e tal, eu falava, não, tenho que voltar pro livro. E aí eu comecei a ler em voz alta, porque aí me dava uma prendida na atenção. Sim. E aí eu comecei a entrar numa espécie de transe, porque o Leminski começa a fazer aquelas brincadeiras de colar uma palavra na outra e tal. E tem uma hora que o negócio vira um transe. Uma psicodelia total. Total, assim. É como eu já vi isso numa adaptação que teve aqui do Gut, da Metamorfose, que eu não vou lembrar de quem fez, cara. Sim. Mas tinha uma parte... O que me chamou a atenção nessa montagem é que em determinado momento você tinha os pais do Gregor Samsa e a irmã dele falando português, e o Gregor só fazia ruídos. E aí, em determinado momento, a cena mudava, não necessariamente se repetia, era uma outra parte, era a continuidade, só que agora o Gregor falava português e eles faziam ruídos para mostrar exatamente essa incomunicabilidade. E era impressionante como os atores estavam lá fazendo, como é que chama em inglês? Gibberish, né? O blá blá blá. Sim. E o trabalho de corpo, o trabalho de expressão, ia fazendo você, primeiro, tentar tirar um sentido daquilo, né? Não, isso é uma expressão de raiva e tal, mas teve uma hora que você falou, não, deixa eu ir no fluxo, assim, e de alguma maneira aquilo te fascina. É a arte de criar efeitos sem causa.